Minha gente, às vezes acontecem situações, não aqui como nós estamos gravando, mas, como vocês sabem, eu sou psiquiatra, tenho consultório, essa coisa toda, e as pessoas me fazem, às vezes, perguntas, eu acho estranho e, de repente, eu resolvi responder uma das perguntas que me fizeram com esse vídeo de hoje. A pergunta que me foi feita foi o seguinte: o que tinha que ver medicina com pintura, com história e com a série de coisas que eu falava nos vídeos aqui? Bom, eu respondi de uma maneira simplória que, juntando aquilo tudo, é a tal da famosa cultura, né? Bom, já que eu respondi da maneira simplória, eu procurei fazer hoje alguma coisa. Eu estou quase encerrando um dos nossos assuntos, porque eu estou fazendo sobre sono, e eu falava as características do sono, só que tem um detalhe. Eu não vou falar sobre doenças do sono especificamente, porque o YouTube, e eu tenho olhado as mais variadas programações, o YouTube tem excelentes especialistas para falarem sobre doenças do sono. E, em compensação, eu vou passar para um outro assunto que eu gosto. Então, digamos, essa parte aqui hoje que eu vou encerrar seria a parte de doenças do sono, mas não das doenças do sono. Eu vou falar de algumas alterações do sono, uma das graves alterações, né? E mostrar essa característica que eu coloquei para vocês, que de repente a pessoa me perguntou por que eu tinha que ver com pintura e essa coisa toda. Então vejam bem, eu vou começar com uma partezinha dessas que eu adoro. Se vocês olharem direitinho esta gravura, olhando, eu sei que logo que vocês enxergarem, vocês vão me dizer, eu sei o que é. Bom, eu sei o que é, na realidade são mulheres dormindo, mas este é um quadro, é um clássico, e esse clássico, ele é de um senhor chamado Edward Burne-Jones, e ele fez, vejam bem, esse quadro entre 1883 e 1898. Então, finalzinho do século XIX. Bom, vai adiante. Aí, se vocês olharem, as pessoas realmente, elas compõem o quadro chamado A Bela Adormecida. Daqui a pouco eu vou mostrar outras belas adormecidas, e aí aquela pessoa que me fez a pergunta sobre cultura, talvez ela entenda essas coisas todas que às vezes a gente mistura. Então vejam bem, essa aqui era Uma Bela Adormecida, e quem fez essa bela adormecida aqui era esse cavalheiro, o Burne-Jones. Ele não era exatamente um bonitão ou um belo adormecido, mas era um homem de extraordinário talento, e a produção pictórica dele é uma coisa estúpida no bom sentido. Ele tem quadros em todos os museus da Europa, em museus na China, em vários locais do mundo, onde ele coloca essa época da pintura, onde tinha muito a ver, aparentemente parecia contos de fadas. Vocês sabem que a Bela Adormecida, até o Disney filmou a Bela Adormecida. Então, por que será que ele fazia esse quadro da Bela Adormecida? Daqui a pouco a gente olha de novo, mas seguindo adiante, agora nós vamos ver um pouco de sono e depois voltamos para as Belas Adormecidas. Quando eu falo com as pessoas normalmente me dizem assim: ah, o sono. Não é o sono. O sono é uma música, e essa música tem 5 notas. Tem a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que são aquelas que tem no piano. Só que no sono tem sono 1, sono 2, sono 3, sono 4 e sono REM. Então, quando a gente vai deitar à noite, ou seja, lá a hora que se deite, o ideal seria à noite mesmo, mas quando a gente vai deitar, nós vamos tocar uma melodia, e essa melodia ela vai se repetir, como as melodias se repetem, sempre com essas notas.
sendo que as primeiras 4 notas têm uma característica, eu vou lembrar para vocês, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e esta última aqui, o Sol, é que na realidade é diferente. Então, se vocês olharem essa gravura que eu tenho aqui, essa gravura ela comenta da seguinte maneira: os tipos de sono, e às vezes eu gosto de colocar isso aqui, porque tem gente que acha que isso aqui é o sono, mas sem as separações, é uma bola só, né? Na realidade, essa bola só é todo um esquema, e nesse esquema aqui nós temos o seguinte, depois eu torno a mostrar para vocês, nós temos o estágio 1 de sono, a nota Dó, a gente está mais ou menos acordado e vai dormir. Depois aqui tem a laranja, mostro de novo. É um início do sono assim mais pesadinho, mais para dormir mesmo. O estágio 3, ou seria a nota Mi, que eu estava colocando, ele já é mais profundo, ele vai recuperar o corpo da gente. E depois tem a nota Fá, ou seja, o sono 4 aqui, e esse aí é um sono profundo e com diminuição de várias coisas que depois nós vamos comentar. E por último, agora, aqui desse lado aqui, tem o tal do sono REM. Então, considerando esse desenho, nós temos as 4 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, e o Sol que é diferente. E sendo que esse Sol aqui é o famoso sono REM, que nós já vamos conversar sobre ele. Então, o nosso sono da noite não é nada daquela coisa, daquela paulada na cabeça. Ele é uma suave, adorável e gentil melodia que tem que ser tocada correta. Não adianta nada querer dormir à força, não adianta nada querer se medicar sem saber o que está se medicando, porque isso aqui, se não acontecer, vocês vão ver o que vocês perdem ou o que as pessoas têm a perder nisso. Bom, aí só para colocar de novo, isto aqui já fica um pouco mais técnico, mas é bem fácil de entender. Se vocês olharem aqui desse lado da folha, está escrito sono 1, 2, 3, 4, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá. E o REM está aqui em cima, que é o Sol. Então, o que acontece? Quando eu deito à noite, eu começo sono 1, 2, 3, 4, e lá pela 1 hora e pouco, eu começo com a nota Sol. Aí aquela nota Sol é o REM, que a gente chama. A palavra REM vem de movimento rápido dos olhos. Se vocês olharem uma pessoa dormindo em REM, o olho dela embaixo vai estar como se tivesse uma bolita rolando, e aquilo, quando foi descoberto esse sono, as 2 pessoas, eu já falei sobre ele, já apresentei vocês, eles mostraram então esse sono que é característico com um detalhe. Ele é totalmente diferente dos outros. Por que ele é totalmente diferente dos outros? Porque aqui a gente faz o quê? A gente sonha, a gente memoriza. Quem não faz sono REM não memoriza. Então, eu costumo brincar, existem várias coisas que as pessoas se gabam de ser. Ou eu sou alta, ou eu sou bonita, aquela coisa. E eu brinco que eu tenho uma memória cavalar, ou outro nome qualquer. É que o sono REM, os meus sonhos, são sonhos, eu digo que são maravilhosos, porque eles chegam a ter, às vezes, a sensação que eu tenho que quando eu acordo até cheiro eu sinto. Só que esse sono, ele tem que se repetir à noite, em vários ciclos, e no final dessa parte aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem rebentar, estragar e anular esse sono aí sem problema nenhum, rapidamente no caso. E aqui no caso nós temos umas outras coisinhas, então vamos olhar para cá. Agora eu vou falar um pouquinho do sono das 4 notas e da outra nota. Eu vou separá-los, porque eu falei já para vocês que eles são diferentes. Então vejam bem, o primeiro sono, aquele do 1, 2, 3, 4, ele é chamado de sono sincronizado. Se a gente faz uma polissonografia é um exame de sono, como se faz o eletroencefalograma, se faz a polissonografia. Aí quando eu vou olhar a polissonografia, as 4 primeiras situações são umas ondas bonitinhas, gordinhas, ondas, como qualquer onda que se veja nesses exames clínicos.
E, de repente, depois do Dó, Ré, Mi, Fá, quando entra o Sol, que é o sono paradoxal, o que é paradoxal? Paradoxal é totalmente diferente. Isso aí significa, ele não tem aquelas ondas normais, mas ele vai ter ondas rápidas, desorganizadas, de uma certa forma, de baixa amplitude, são irregulares, e ele é chamado de sono desincronizado. Então, veja bem, as primeiras 4 notas é sincronizado, não se sonha aqui. E se por eventualidade tiver algum sonho, ninguém vai lembrar. Agora, aqui a gente sonha, e sonhando aqui eu vou lembrar. E, claro, dependendo da qualidade, que depois a gente fala sobre isso com vocês. Bom, e por último aqui, nós temos o sono, esse que eu vou colocar aqui para vocês, é o sincronizado, é o Dó, Ré, Mi, Fá. Eu estou chata repetindo as notas, mas porque eu quero que vocês vejam bem direitinho a diferença entre eles. Porque essa diferença é que faz a tua saúde, a minha saúde e a saúde das pessoas em geral. Bom, então falando um pouco do sono sincronizado, o Dó, Ré, Mi, Fá, ele é, vejam bem, eu vou dar as qualidades, depois eu mostro para vocês. Ele é repousante, ele recebe, ele produz dentro das artérias e células a serotonina, que é uma substância que nos deixa bem, ela dá a sensação de bem-estar. Normalmente o coração começa a bater mais baixinho, a gente fica com hipotensão arterial, diminui a temperatura do corpo, diminui o débito urinário, começam as alterações hormonais são muito pequenas, sonhos a gente não lembra e o tônus muscular ele diminui. O que tônus muscular diminui? É que a bexiga da gente não fica apertada, ela fica frouxinha. Então, nesses 4 aqui eu não faço xixi na cama, né? E quando a criança aprende, de uma certa forma, quando eu digo aprende, na realidade a criança tem sono REM, depois vocês vão ver, por isso que ela mija muito na cama. Quanto menos a gente faz xixi na cama, tanto menos sono REM a gente tem no caso. Bom, então isso aqui seria a primeira parte. O que eu falei até agora para vocês foi dos tipos de sono, do sono sincronizado, que são os 4 aqueles, e agora eu vou falar um pouquinho do Sol, do desincronizado. Só que antes disso, eu quero, vocês lembram da outra Bela Adormecida? Bem, essa Bela Adormecida aqui, ela foi feita por Edward Frederick Brentwall. Ele foi, lembram das datas do outro? Esse aqui foi de 1846 a 1902. Eu vou incomodar com essa data, porque depois vocês vão entender a história da cultura, o que tem a ver com isso. Então vejam bem, essa nossa Bela Adormecida aqui já está um pouco mais moderna. Já tem o príncipe já está olhando para ela, o cabelão já mostra perfeitamente o que é o sono da Bela Adormecida. É um sono longo, muito longo. Aquela história que é contada que veio uma bruxa, inclusive até Angelina Jolie fez a bruxa fazer a Bela Adormecida, aquela coisa toda. Então, no caso aqui já mostra uma mais característica do que a primeira, mas, de novo, naquele período, naquela transição histórica que eu coloquei para vocês. Bom, aí, seguindo um pouquinho, o sono REM. Quando eu falo do REM, o REM é o Sol, é o danadinho. Então, como a gente tinha falado, ele é de ondas rápidas, é de baixa voltagem, ele é desorganizado e é uma etapa do sono diferente das outras todas. Agora, vejam bem, num bebê, ele dá 80% do sono. Se o bebê dorme 10 horas, ele tem 80% de REM. O adulto comum, normal, ele tem 30% de REM. E quando a gente chega numa certa idade, provavelmente eu já estou nessa, teoricamente, que eu sonho muito ainda, é entre 10% a 15%. Isso aí seria a porcentagem de sonhos, de memorização, e, claro, desse sono REM aí que eu falei para vocês. Bom, isto aqui, o que acontece? Ele fica um sono extremamente profundo, ele é difícil de despertar, e a grande característica, que ele é chamado de paradoxal, é que ele se associa aos sonhos. Então, vejam bem,
A criança tem muito REM, o adulto tem um pouco e o idoso isso aí vai diminuindo à medida que os anos passam, que é o dito sono aquele. Bom, o que acontece quando nós estamos dormindo em sono REM, sono sol? Agora vamos falar nenê, velhinho, velhinha, moça, grande, aquela coisa toda. Em primeiro lugar, tudo que eu vou falar aumenta. Lembram que antes que eu falei naqueles outros, tudo que eu falava diminuía. Aqui, praticamente tudo que eu vou falar aumenta. A ventilação pulmonar aumenta, o batimento cardíaco aumenta, as alterações hormonais é na hora que o corpo recebe uma saraivada de hormônios, existe uma maior atividade gástrica, existe até um toquezinho meio pornográfico, porque existe ereção do pênis e turgescência do clitóris, quer dizer, a gente está dormindo, né? Mas a coisa acontece de qualquer jeito. E esse aqui, digamos, seria as características do sono REM. Ou seja, enquanto o outro deixa tudo menos, esse aqui deixa tudo mais. Mais no sentido de produção, principalmente de hormônios. E a questão, digamos assim, principalmente, eu fiz uma separação. Se vocês olharem aqui, essa folha está sozinha, eu coloquei o REM. O que a gente faz aqui? Eu coloquei as lembranças dos sonhos, são muito importantes, a diminuição do tônus dos esfíncteres, ou seja, no sono REM pode que eu mije na cama. Tá? Então vejam bem agora a questão assim. O que acontece? De noite eu vou dormir, faço aqueles sonhos, o dó, ré, mi, fá, e de noite eu sonho. Bom, quando eu estou sonhando, a Fátima está sonhando, eu estou sonhando e de tarde eu fiz um vídeo com a Djamila, com as pessoas que acompanham, aquela coisa toda. Tudo isso eu estou fazendo agora é minha realidade. Durante a noite, quando eu estiver em sono REM, nenhum outro dos outros, existe um cantinho lá na minha cabeça, aliás, muitos cantinhos tem, e naquele cantinho tem a Djamila. Então, no sono REM, aquela lembrança disso aqui vai lá no cantinho da Djamila. E eu memorizo o que eu fiz. Então, amanhã, depois, daqui uns 2, 3 dias, se eu quiser contar o que eu fiz, eu vou dizer que na sexta-feira de tarde, a Djamila veio aqui, nós fizemos, tá, porque eu estou lá no escaninho da Djamila. E assim é a nossa memória, essa maravilhosa coisa que a gente tem aqui dentro, e onde cada coisinha, o sono REM é que cuida, ele é o vigilante. Então vejam bem, por que eu fico falando em sonhar? Dizem que sonhar é doce magia, é uma varinha de condão que transforma em realidade toda e qualquer emoção. Isso lá é uma poesia antiga, mas o sono REM, no caso, é essa coisa fantástica e maravilhosa, e que as pessoas às vezes dizem, eu não gosto de sonhar, a gente se incomoda. E digo, graças a Deus, então não sonha nada, não lembra. Bom, então isso aqui, o parceiro falando o quê? Do sono REM. Espero que agora vocês de noite pensem, meu Deus, sono REM para mim, tá?